queridos irmãos? Vamos para mais um Mente Sã? Ansiedade é isso, nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Na live passada nós falamos um pouquinho sobre o medo e hoje nós falaremos de uma das respostas emocionais provocadas por essa emoção. Exatamente ela, a ansiedade. Tanto o medo quanto a ansiedade, elas envolvem um descontrole em relação ao nosso futuro, trazendo constantes indagações como e se? E se eu não passar de ano? E se eu não passar na prova? E se eu não conseguir memorizar? Né? E se eu não conseguir finalizar meu trabalho? E se a minha família for atingida pela Covid-19? Né? A ansiedade, ela é aquela antecipação de uma ameaça futura. Uma tensão, até mesmo aquele pressentimento, né, que surge sem que muitas das vezes a gente até consiga entender, né, indicar um motivo concreto que possa de fato sustentar ou fundamentar aquela angústia que a gente está vivenciando. E o medo, ele consiste numa resposta emocional, né, a uma ameaça concreta ou até mesmo objetiva que é percebida por nós. Então a ansiedade, ela pode ser considerada como uma emoção de alarme, né, que se encontra associada a essa sensação de angústia, de insegurança, de tensão e que quando, né, elas são frequentes, intensas ou até mesmo incontroláveis, causando esse mal-estar significativo, pode sim conduzir a uma patologia, ou seja, a uma doença. Então a ansiedade, ela pode provocar diversos sintomas, né? Tanto físicos como, por exemplo, taquicardia, que é aquela alteração, né, no ritmo cardíaco, vertigem, boca seca, dificuldade para respirar, né? Quanto também a ansiedade, ela pode provocar diversas alterações psíquicas, como reações cognitivas, comportamentais e também sociais, que pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo. Então a ansiedade, ela pode atingir pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, né, de qualquer crença, inclusive crianças. Haja vista que tem aumentado o número de ansiedade infantil. Ou seja, a ansiedade, ela pode sim estar presente em diferentes momentos da nossa vida. No entanto, é preciso estar atento a algumas situações quando, por exemplo, a ansiedade, ela surge sem um motivo muito claro, né? Ou até mesmo com uma proporção, na verdade, com uma magnitude desproporcional. Então, quando a ansiedade, ela acontece de uma forma exagerada, que pode comprometer e afetar a qualidade de vida sua, né? Te impedindo, inclusive, de realizar a atividade diária, né? É possível dizer nesse quadro, né, que você está diante sim de uma patologia, ou seja, de um transtorno de ansiedade. Então, de maneira geral, a gente pode diferenciar a ansiedade normal, né, da patológica, analisando, por exemplo, a duração dos sintomas e se esses sintomas eles surgem em decorrência de um estímulo daquele momento, né, daquele momento da sua vida. Se a ansiedade ela não causar sofrimento ou até mesmo prejuízo para a sua vida diária, a gente não está falando de um quadro, de um caso patológico. Até porque não se conhece ao certo quais são os fatores que levam ao desenvolvimento da ansiedade patológica. O que se sabe de fato é que a sua causa ela é multifatorial, né? Ou seja, ela envolve tanto fatores genéticos quanto neurobiológico e também ambiental. O uso, por exemplo, de algumas substâncias como medicamento, droga ilícita, também pode causar ansiedade. Então, nesses casos,
a gente não considera como um transtorno, mas sim uma reação do uso dessa substância. Aquilo que a gente consome, por exemplo, né, o que a gente bebe, o que a gente come, também pode influenciar, né, nesse episódio e nessa perturbação de ansiedade. Particularmente aquelas substâncias como, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, que pode alterar a nossa consciência. Por quê? Porque o álcool ele vai dificultar a ação do cálcio nos neurônios e nas sinapses nervosas. Então vai haver aquela desregulação, né, na liberação dos neurotransmissores, podendo inclusive desencadear sensação como angústia, tristeza e também ansiedade. Alimentos que são ricos em açúcar refinado, né, uma vez que o açúcar ele também influencia a alteração de humor. Tanto que a gente passa assim daquela sensação de relaxamento no primeiro momento, né? E depois o efeito ele é totalmente oposto. Ou seja, ele vai estimular a ansiedade, assim como a gordura saturada, né? Visto que os lipídios ele tem essa reação similar ao açúcar. Então, eles também vão ativar o cérebro, né? Causando esse mau humor e essa ansiedade. Ou seja, após a ingestão de alimentos, né, que são ricos aí em gordura saturada, mais radicais livres vão ser liberados, né, no nosso corpo. Aí, com isso, vai aumentar a quantidade de cortisol, né, que é aquele hormônio que está ligado ao estresse e ansiedade, né, e que também causa a redução do sono, ou seja, a insônia. Aquele cafezinho ao longo do dia, né? Haja vista que a cafeína ela vai estimular a ansiedade, né? A vida sedentária, né? E aí é preciso lembrar que o exercício, diferentemente da cafeína, é um excelente aliado, né? Por quê? Porque além de tirar o foco, a atenção, né? A atenção de um determinado fato, de uma determinada preocupação, ela também vai estimular o sistema imunológico, diminuindo a sua tensão muscular e também regulando os níveis dos neurotransmissores. E aí vai evitar tanto a ansiedade quanto a depressão. Por isso é importante destacar que raramente existe um único fator que é responsável pela ansiedade, né? Então são vários fatores que vão estar muitas das vezes interligando, né, e criando esse quadro clínico propício para essas reações ansiosas. A ansiedade, então, a gente pode perceber que ela está relacionada à incerteza da nossa existência. Afinal, cotidianamente, nós somos lançados ao desconhecido. E toda essa falta de controle nos perturba e nos coloca em um estado, em uma sensação de vulnerabilidade. Ou seja, a ansiedade ela surge quando o nosso córtex pré-frontal não tem informação suficiente para prever com precisão o nosso futuro. E isso é muito possível ver, é possível ver claramente no momento atual que nós estamos vivendo. A gente percebe que a ciência ela tem feito o seu melhor, o máximo, para que ela consiga estudar com precisão toda a característica da Covid-19, né, desse vírus, para que a gente possa saber com precisão até onde ela é contagiosa, né, até onde ela é mortal e como é que a gente consegue agir, né? Só que a incerteza ainda é muito grande, as informações ainda não são precisas e é um cenário assim propício, né, para que a gente consiga elaborar todo aquele cenário catastrófico, né? Então, o transtorno de ansiedade ele passa a ser reconhecido quando esses sintomas eles se tornam exagerados e também recorrentes. Óbvio que existe diferentes tipos de transtorno de ansiedade, mas isso a gente vai falar na próxima live, né, para que ela não fique tão extensa também. E aí, para além de toda essa conceituação, é preciso lembrar que ninguém é ansioso por opção.
a vida de uma pessoa com ansiedade não é uma vida fácil. Tudo o que acontece com ela acontece de uma maneira mais intensa, de uma maneira desproporcional, né? Os dias, as horas, elas não passam de uma maneira normal, né? Elas vão seguir um ritmo totalmente diferente das pessoas, né? Então, só porque a ansiedade é uma condição emocional e afeta mais o nosso interior do que o exterior, não significa que não seja grave o suficiente ou que possa ser resolvida simplesmente com uma mudança de atitude, né? Então, assim como uma doença física não se cura com um sorriso, o mesmo serve para a ansiedade. Demanda cuidado, demanda tratamento e principalmente respeito. Então, uma pessoa com ansiedade, ela não quer ouvir, por exemplo, de você que o sintoma dela é bobagem, que é frescura, né, que ela está sendo exagerada. A única coisa que ela deseja, primeiramente, é findar com aquela dor, né? E posterior a isso, ela deseja ser amada, ela deseja ser compreendida e acolhida. Até porque a pessoa com ansiedade, ela necessita desse respeito, né, por todas as pessoas que estão ao seu redor. E que elas consigam entender que a ansiedade que ela possui não define quem ela é. Até porque as qualidades que ela possui estão totalmente acima daquela condição ansiosa. Então, a ansiedade também não é falta de Deus. E é compreensível que nós cristãos, diante de alguma situação de sofrimento, de incerteza, também venhamos a experimentar sensações de origem biológica e humana. E como tal, nós também precisamos de tratamento e recurso de ordem humana, né? Como cristãos também, nós precisamos reconhecer que Deus, ele é bom o bastante para se importar com os nossos medos, desde os mais complexos até os mais bobos, como queiram dizer, né? E ele é grande o bastante também para nos curar de qualquer enfermidade. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte e buscar todo tipo de recurso que está à nossa disposição. Lembrando, inclusive, que ao buscarmos um determinado recurso que seja de ordem natural, né, nós não estamos desmerecendo ou desacreditando no outro, né, mas nós estamos sim utilizando tudo aquilo que ele deixou para gente, né? Afinal, eu particularmente acredito que não exista ciência que sobressaia o poder de Deus, até porque aquilo que é impossível para nós humanos, para a ciência, é possível para ele. Contudo, nós precisamos ter cautela ao falarmos de uma patologia, ao falarmos sobre uma pessoa que se encontra em profundo sofrimento psíquico. Mas isso a gente finaliza na próxima live. Um super beijo e muito obrigada. Até a próxima!